Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Potencialize e Convida, um espaço que apresenta soluções, tendências e novas tecnologias do universo da eficiência energética. Eu sou a jornalista Juliana Rangel e é um prazer estrear aqui hoje nessa série de entrevistas com um convidado muito especial. A gente vai conversar com Vitor Uga Ioca, diretor de energia elétrica da Abrace, Associação dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres. Para vocês terem uma ideia, os associados da Abrace são responsáveis hoje pelo consumo de 20% da energia elétrica produzida no Brasil, ou 45% do consumo de toda a indústria. O Vitor vai falar um pouquinho sobre a atuação da Abrace e sobre o que essas grandes empresas estão fazendo atualmente para migrar para um consumo mais eficiente e sustentável. O Potencialize é um programa de investimentos em eficiência energética para pequenas e médias indústrias que costura o setor de ponta a ponta. Então, ele vai desde a capacitação de mão de obra até o fornecimento de crédito, financiamento e consultoria técnica. Esse programa é resultado da cooperação Brasil e Alemanha para o desenvolvimento sustentável, liderado pelo Ministério de Minas e Energia e coordenado pela Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIZ. Vitor, muito bem-vindo. Obrigada por essa conversa aqui hoje. Oi, Juliana. Eu que agradeço o convite em nome da Abrace. Para nós é sempre muito importante participar de qualquer iniciativa, né, que promova a eficiência energética. Então é um prazer estar aqui hoje. Maravilha. Bom, eu aproveito para lembrar o pessoal aqui que esse programa pode ser assistido pelo canal do Potencialize no YouTube e também pode ser ouvido no Spotify. Bom, Vitor, eu gostaria de começar pedindo que você faça uma breve introdução sobre a atuação e o papel da Abrace. Juliana, a Abrace, ela existe justamente para representar os grandes consumidores de energia, que é a indústria brasileira eletrointensiva, aquela que a energia como um todo, e aqui eu me refiro muito à energia elétrica e ao gás natural, ela representa um custo relevante nos produtos que essas indústrias estão produzindo no seu dia a dia. Então, a Abrace, ela tem, primeiro, uma atuação técnico-regulatória muito forte, né? Nós temos todo um acompanhamento desses dois mercados. Além disso, nós temos uma atuação institucional, justamente para garantir o bom encaminhamento em todas as discussões no campo regulatório da energia elétrica, no campo legislativo e executivo. Então, nosso dia a dia é muito acompanhar assim, o que acontece na agência reguladora, ANEEL, ANP, a gente acompanha muito aqui os ministérios, principalmente Minas Energia e Economia, e não poderia deixar de acompanhar o Congresso, né? Onde as grandes discussões relevantes para o setor energético acontecem. Então, a gente sempre está atuando, o nosso dia a dia é muito esse, é um dia a dia de Brasília para garantir que a indústria tenha acesso a uma energia cada vez mais competitiva. Maravilha. Então, quer dizer, você está explicando aí para a gente que vocês têm um papel fundamental na regulação e na legislação, né? Tanto ficando atentos ao que está acontecendo, quanto ajudando a elaborar esse cenário de regras, né, e leis que regem aí o setor elétrico e de energia. Então, assim, com base nessa experiência, eu queria te perguntar como é que está o momento atual do mercado de energia no Brasil? Qual seria o raio-x, assim, desse momento? Veja, eu vou citar aqui dois mercados. O primeiro deles, o mercado de gás natural, eu acho muito importante. O mercado de gás natural, agora em 22, para os consumidores, ele realmente está desafiador, né? Então, desde que a gente teve o início da guerra da Ucrânia, todos os insumos fósseis, né, principalmente petróleo e gás natural, tiveram uma explosão de custos. Então, isso reverbera no nosso país, no Brasil. Hoje, o gás natural para os grandes consumidores, assim como para os pequenos, realmente ele está muito alto, está muito caro. Isso impacta diretamente no custo final de produção da grande indústria também. Já o mercado de energia elétrica, felizmente, a gente está de um lado muito oposto, né? 2021, para o campo de geração de energia elétrica no Brasil, ele foi terrível, né? Ano passado, nós passamos pela pior crise hídrica dos últimos 80 anos.
os reservatórios de água, alguns deles, ou talvez boa parte deles, quase esvaziaram. Então, ano passado, a consequência dessa crise hídrica foi que praticamente todo ano nós precisamos ligar todo o parque termoelétrico do Brasil justamente para preservar a água. Nós passamos muito perto de talvez vivenciar blackouts ou até racionamento de energia. E essa operação da produção de energia em 21 foi uma operação muito cara, realmente muito cara. Nós gastamos quase, nós, o operador nacional do sistema, gastou mais de 26 bilhões de reais no custo extra para produzir essa energia termoelétrica. A consequência disso, num primeiro momento, a grande indústria, que geralmente é consumidora livre, ela já pagou todo esse custo no mês seguinte, por meio dos encargos setoriais. Já a média indústria, os pequenos consumidores, que geralmente eles são consumidores cativos ainda, dependem da compra de energia direto da distribuidora, eles estão começando a observar o aumento desse custo a cada reajuste tarifário das suas distribuidoras. Então é isso, assim, toda a grande indústria ela sofreu um impacto muito grande no mercado de energia elétrica ano passado ou no repasse de custos ao longo deste ano. Bom, Vitor, você falou aí de dois grandes desafios que a indústria vem passando, que foi a guerra na Ucrânia, que acaba repercutindo no preço do gás natural, e também na crise hídrica brasileira, né? Dentro desse contexto, eu queria saber de você se o conceito de eficiência energética é conhecido e praticado pelas empresas no Brasil. Juliana, com certeza. No mínimo, uma grande indústria, né, aqui brasileira, e qualquer grande indústria, na verdade, é primordial, mais do que necessário, ela realmente enxergar o pilar de eficiência energética. É muito comum que essas empresas elas tenham um profissional que dedique quase que exclusivamente ficar mapeando oportunidades de eficiência energética, justamente para verificar se a produção daquela indústria está otimizada. É claro que infelizmente, inclusive grandes consumidores não conseguem, às vezes, ter uma equipe dedicada 100% do tempo. Esse seria o melhor cenário. Mas é mais do que necessário e fundamental que qualquer indústria olhe muito o pilar de eficiência energética, primeiro para sobreviver, né? Primeiro ela tem que sobreviver, e depois é muito importante para ela conseguir se tornar em algum momento competitiva nesse mercado nosso, brasileiro e internacional, que realmente é muito desafiador. Vitor, e você consegue dar algum exemplo prático assim do que seria eficiência energética dentro de uma empresa? Como é que você consegue reduzir o custo? Aqui dentro da Abrace, eu gosto de um exemplo prático que foi um programa que nós construímos em parceria com a CNI, que é o Programa Aliança pela Eficiência Energética. Esse programa, ele realmente foi construído por engenheiros, operadores, pelas pessoas que estão lá no chão de fábrica, né? E tem como uma de suas atribuições mapear, verificar oportunidades de eficiência energética, tá? E esse programa, ele teve um foco muito para a indústria, assim, soluções e metodologias que poderiam contribuir com a eficiência da indústria. E como que esse programa ele realmente funciona, assim, em linhas gerais? A metodologia do programa é basicamente uma equipe muito qualificada de diferentes profissionais, né? Profissionais que estão olhando ali, profissionais da mecânica, da química, da física, eles vão visitar essa planta industrial, visitar as plantas industriais para mapear os principais potenciais de redução, mapear em loco. Depois disso, que vem a parte que eu considero fundamental e é uma muito interessante, aquele determinado processo industrial, ele é modelado em laboratório computacional, né? Justamente para verificar onde é possível otimizar aquele processo. Depois desse passo, justamente ali da modelagem, de toda a rodagem em laboratório, aí parte para a prática. Existe uma semana de eficiência energética, que é uma interação muito grande entre os consultores do programa e as equipes técnicas da indústria,
justamente para verificar quais daqueles potenciais a indústria entende que poderia aproveitar, melhorando o seu processo de otimização. E o que é muito importante também ao longo desse processo de eficiência energética é que a alta liderança participe, esteja muito próxima. Empresas, indústrias que não têm na sua cultura a eficiência energética, infelizmente, quando você tenta implantar um programa, às vezes ele dura alguns meses, 1, 2 anos. Quando o líder, aquele profissional, justamente daquele programa que ocorreu uma tentativa de ser implantado, por exemplo, muda de área ou sai da empresa, às vezes se perde. Então, o pilar de eficiência energética sempre vir de cima, né, para estar presente na cultura da empresa, é fundamental que ela dê continuidade de longo prazo nas mais diversas oportunidades que sempre aparecem. Bacana. Então, o que você está me dizendo é que a Abrace, ela estimula essas práticas e que esse assunto está totalmente na agenda aí, hoje, da indústria brasileira, né? Está muito presente aqui nas nossas indústrias e a gente estimula porque é necessário, né? Primeiro, a gente não pode esquecer, a energia mais barata é aquela que não foi consumida. Isso faz toda a diferença, né? E nós estamos vivendo um momento aqui muito forte de transição energética. Então, as multinacionais, principalmente essas empresas globalizadas, elas assumiram metas de sustentabilidade muito forte, né? Então, várias das empresas têm metas ali para redução das suas emissões até 2030 e net zero até 2050. E elas estão lutando muito para alcançar essas metas e eficiência energética é mais do que necessário. Não é só para consumir menos, mas talvez para otimizar outros insumos, como água, né? Eficiência energética, ela tem a capacidade em algumas indústrias justamente de reduzir o consumo de água, consumo de gás natural, de diversos insumos. É muito necessário, então, para atender justamente as metas de sustentabilidade. É interessante, né, Vitor, que quando você tem um programa de eficiência energética na sua empresa, pelo que você está me contando, me parece aqui que tem vários aspectos. Tem uma questão das metas mesmo, que o Brasil assumiu e que as empresas também assumem em relação à redução de emissão, né, e de gastos com energia elétrica. E tem uma coisa também que é uma prestação de contas para o consumidor, porque me parece que as pessoas estão cada vez mais atentas à postura das empresas em relação a como elas se comportam em relação a questões ambientais. E tem um terceiro fator, que é a redução do custo mesmo de funcionamento dessa empresa, né? Perfeito, é exatamente isso. A sociedade, primeiro, a sociedade demanda. Realmente a sociedade demanda cada vez mais por produtos sustentáveis, produtos verdes, né? E isso está muito no nosso dia a dia. E eu acho que é importante destacar também que o Brasil ele é muito diferenciado nessa nova realidade global, né? O nosso país hoje no campo da energia elétrica, ele é muito renovável. A gente pode fazer uma comparação aqui. Para produzir 1 megawatt-hora, uma unidade de energia, o Brasil ele emite 1/3, por exemplo, do que a Europa emite. Ele emite 1/6 do que a China emite para produzir a mesma unidade de energia. Então, nessa nova realidade da transição energética, talvez seja a grande oportunidade para a indústria brasileira conseguir produzir produtos verdes aqui. A gente menciona muito o aço verde, mas o plástico verde. O país realmente ele tem uma grande oportunidade de exportar essa cultura aqui do carbono zero, do produto sustentável. Perfeito. Você falou muito assim da importância desse tipo de ação fazer parte da cultura da empresa, né? E de vir de cima para baixo. Hoje, quais seriam as maiores barreiras que ainda existem para a adoção de medidas de eficiência energética nas empresas? Bom, eu posso mencionar aqui as duas principais barreiras que a gente já tem mapeado dentro da indústria que nós representamos. A primeira delas é quando o profissional de eficiência, o profissional de sustentabilidade,
ali de uma determinada indústria, ele mapeou um projeto que é muito interessante, um projeto que com certeza vai trazer uma economia e um retorno para aquela indústria, isso, o investimento para esse projeto tem que ser aprovado pela alta liderança. A primeira dificuldade é exatamente aí, porque a indústria nasceu para produzir aço, a indústria nasceu para produzir cimento. Então, o capital daquela indústria concorre com o core business dela. Geralmente, as decisões são para, não, eu vou melhorar ou vou investir mais para ampliar minha produção de aço. Então, o projeto de eficiência energética acaba perdendo nessa concorrência pelo capital da indústria. E se ele é aprovado, imaginando que essa indústria ela precise de financiamento para alavancar o seu projeto, para ele sair do papel, no Brasil, na nossa opinião, na opinião da Brasce, ainda existe uma escassez, uma dificuldade muito grande de linhas de financiamento específicas para investimento em eficiência energética para a grande indústria brasileira. Isso é ainda uma deficiência do nosso país que a gente observa no dia a dia. Existem algumas linhas, mas que talvez ainda não sejam tão disseminadas ou não sejam suficientes para atender o potencial de demanda, né, que existe no mercado. Com certeza. O potencial da indústria é enorme para a eficiência energética, mas a necessidade de capital ela é enorme da mesma forma. Então, a gente precisa de muito mais para garantir, no longo prazo, que o país ele seja, no seu campo produtivo, cada vez mais eficiente. Agora, Vitor, a gente está falando especificamente das vantagens para a empresa, mas uma empresa ela nunca está sozinha, né? Tem toda uma cadeia de fornecimento de diferentes tamanhos, né? Não só grandes indústrias, mas pequenas, médias, que estão ali trabalhando junto para que aquele produto final aconteça e chegue na mão do consumidor. Eu queria ouvir de você de que maneira a disseminação dessa cultura da eficiência energética na cadeia produtiva e na cadeia de fornecedores pode contribuir na competitividade das empresas? Eu acredito que a disseminação da cultura de eficiência, partindo das grandes indústrias e olhando muito os seus fornecedores, então aquelas indústrias médias, as pequenas indústrias, já acontece em alguns casos, mas ela é fundamental. Primeiro, ela é fundamental justamente do ponto de vista do custo. Se você consegue garantir que a pequena e a média indústria consiga produzir aquele determinado insumo por um valor menor, talvez você vai conseguir ter uma aquisição também mais competitiva desses seus fornecedores. Isso é um passo importante. Mas hoje, voltando à transição energética, existe uma necessidade muito maior. Eu relembro, para atender as metas que essas grandes indústrias se comprometeram, não basta ela sozinha, individualmente, se tornar eficiente e ter uma produção verde. Para ela garantir que essa produção seja verde, seja limpa, ela precisa que os seus fornecedores também sejam. Então, se a grande indústria não abraçar a média e a pequena e realmente trabalharem juntos em parceria, não vai ser possível atender as metas que foram assumidas. Sim, e eu imagino que isso seja até, talvez em alguns casos, uma pré-condição para que empresas médias e pequenas possam prestar serviços para as indústrias de um porte maior, né? Hoje, com certeza, já é um diferencial. Pequenas e médias indústrias que já conseguem comprovar que aquele insumo que ela está ofertando tem, por exemplo, uma baixa emissão de carbono, ou que seja carbono neutro, com certeza que ele já é um produto diferenciado no mercado. E pela sua experiência, a partir de projetos de consultoria ou de melhoria de eficiência energética nas empresas, em até quanto você pode conseguir reduzir o preço do produto final? Dá para a gente fazer essa conta ou para ter uma estimativa? A conta por produto final eu não teria, mas assim, eu trago então a experiência da vida real do que eu mencionei do Programa Aliança. O Programa Aliança, ele atuou já em 12 plantas industriais.
E a meta do programa Aliança era reduzir aproximadamente 5% do consumo energético daquela planta. Então, a gente poderia falar, e foi atingida, né? Assim, essa meta foi batida com a aplicação dos planos de ação de eficiência. Então, a gente pode imaginar que pelo menos ali mais ou menos 4 a 5% da redução do consumo dos energéticos pode ser possível. Isso numa grande indústria. Eu realmente acredito que em médias e pequenas indústrias esse potencial talvez pode ser bem maior. Bom, fora o impacto que a gente já comentou aqui na própria imagem da empresa, né? Que tem essa repercussão na reputação também, né? Bem, é uma pena, mas a nossa conversa está chegando ao fim. Vitor, eu gostaria muito de agradecer a você pela sua participação e por esse bate-papo. Obrigada. Obrigado, Juliana. Bom, obrigada a você também que nos acompanhou nesse episódio do Potencialize e Convida. Não deixe de assistir às edições anteriores do nosso programa sobre eficiência energética e de comentar contando o que você achou. O Potencialize e Convida é uma realização do programa Potencialize, tem produção executiva da Alter Conteúdo Relevante. Participaram desse episódio Kevin Albuquerque, na produção audiovisual e sonora, Natália Araújo, na edição, Marina Perim, na coordenação, e eu, Juliana Rangel, na pesquisa, roteiro e apresentação. Aguardamos vocês no próximo episódio. Até a próxima!